Eu acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo com vocês aqui, nossos amigos, creators, missionários de plantão. Um beijo para todos. Estamos de volta. Você que nos acompanha em mais uma conversa, esse bate-papo maravilhoso que o Senhor nos inspira a fazer com vocês aqui nessa parte da manhã. Olá, Static Cris. Deus abençoe. Seja bem-vinda. E hoje falaremos um pouco mais sobre a quem nós temos dado ouvidos, né? Ontem eu tive o prazer, a honra de estar aí com nossos amigos na igreja. Como é que é o nome da igreja? A ADLC, a Assembleia de Deus Libertos por Cristo. Água. Obrigado. Deus abençoe, irmão. Seu nome é Cris, né? Seja bem-vindo. Nessa série de mensagens a quem nós temos dado ouvidos. E chegando aqui também, Lúcia Pereira. Olha, ó, mamãe tá aqui, David. Falar com Beijo. ela. Mandar um abraço pra ela aqui. Aparece aí, cadê? Rapaz, o sol já tá começando a pegar. Deixa eu dar um... Galerinha, só um minutinho que eu vou dar um chego aqui pro lado de lá. Tô entretendo o povo? Não, porque a câmera tá pra mim. Poxa vida, né? Estamos fazendo um entretenimento aqui. O povo não sai da live. Não sai da live, não. Aí, ó. Movimentando como a... Aí, ó. Estamos aqui embaixo de uma videira. A videira que não é Cristo ainda, mas é aquela que nos traz a fruto da vide. Ó. Como é que é a oração da vide? Senhor Deus e Pai, abençoe o fruto da vide. Não, peraí. Como que é? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da videira. Isso. Bendito és tu, Rei do Universo, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, por nos dar o fruto da vide. Ó, a gente tá aqui do lado da videira, que maravilha. Ó, pega a fruta na hora e se alimenta. Ô, glória. Kátia Franca Oliveira, seja bem-vinda. Acenar aqui para você também. Estamos aqui em um novo ambiente. Você que está acostumado a ver a gente em estúdio, hoje estamos aqui num ambiente novo, né? É um ambiente... Bom dia, irmã, paz. Um ambiente novo, um ambiente que estamos aqui nos adequando para em breve, né? Estamos aqui trazendo para você o melhor da comunicação missionária na região, ó. Fica ligadinho aí que em breve teremos novidades. Fica aí no nosso Instagram, né, percebendo aí tudo que a gente vai trazer para você de novidades em relação à TV Missão Cidade. Em breve estaremos estreando. Estamos aqui no começo dos trabalhos, esperando chegar aqui os materiais para a gente começar a adequar os estúdios, né? E vai ser 100% missão, 100% missão na veia. Programação totalmente voltada aí para o público cristão, público que ama as boas novas, ama Jesus Cristo, ama reino, e a gente vai estar comunicando a você aqui através dos nossos informes tudo que for necessário para você entender o que vai ser essa TV, né? Essa TV voltada 100% para o reino, né? O reino de Deus na terra fazendo a diferença, e vai ser benção. E hoje falaremos um pouco, né, sobre a quem nós temos dado ouvidos, né? E antes de continuarmos aqui a live falando sobre esse assunto, quero fazer os nossos agradecimentos. Agradecimentos esse... Primeiramente aí, a figura do meu pai, Fábio Capoteiro, que tem nos ajudado muito aí com essa locomoção. Nós estamos aí nessas viagens para cima e para baixo aí, registrando tudo que tem acontecido aí nos últimos dias em relação às igrejas locais, né, aos missionários, aqueles que estão no campo fazendo aí a colheita, né? Indo em busca da 100ª ovelha, fazendo aí um emaranhado de projetos para que vidas sejam salvas, resgatadas, trazidas,
com integridade aí para o reino, né? Então, nossa missão aqui na Terra é propagar o reino de Deus, né? E eu quero, para fazer isso, nós precisamos de parcerias, né? Pessoas que nos ajudem, né? E temos aí meu pai, aí o Fábio Capoteiro, que fica ali localizado em Maricá, próximo à garagem da Amparo. Você que quiser fazer algum revestimento aí no seu carro de estofado, né? Ou na sua moto, ou no seu escritório aí com as suas cadeiras, ou na sua poltrona, fica ali no centro de Maricá, próximo à garagem da Amparo. Entre em contato com ele, né? Ou pode entrar em contato aqui com a gente também, que a gente manda para vocês aí a localização para você chegar até lá. E você ajudando o meu pai aí, o Fábio Capoteiro, sem dúvida vai estar ajudando o nosso projeto também, porque é ele que faz aí, né, essa ajuda de custo para a gente com a reforma do carro, né? Queremos também agradecer a Igreja Batista Missionária, que tem nos apoiado, né? O pastor Hermílio Júnior e a sua esposa Rose, né? Que tem nos dado muito apoio também, tem nos ajudado aí nessa caminhada, sempre que estamos por São Gonçalo também, tem sempre abençoado a nossa vida, né? Agradecemos pela vida aí do pastor Hermílio de Freitas Agnello Júnior, que tem também nos apoiado bastante no nosso ministério aí de propagar o reino através das mídias, né? Desde 2020 nós começamos a nos adequar e pensar mais não só em fazer o reino ser propagado através das igrejas. Nós podemos propagar o reino a partir das nossas redes sociais, né? E a partir desse momento nasceu a Creatos Filhos do Criador, né? Que vem trazendo para você, né, tudo que acontece aí no meio cristão, tudo que acontece aí no nosso dia a dia de uma vida cristã, mostrando que crente também tem vida, né, gente? Muita gente fala por aí que a partir do momento que o cara entra pro cristianismo, ele não tem mais vida, e isso é uma mentira de Satanás, né? Nós temos uma vida e uma vida abundante, de muita alegria, de muita comunhão, de muita felicidade, embora tenha alguns irmãos aí na fé vacilando bastante, né? Propagando, né, nas redes sociais aí os escândalos, né? E eu tenho um pouquinho de restrição em relação a isso, porque a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo fala, né, de ai daquele por onde vem o escândalo, né? Então, assim, baseado nesse pensamento de Jesus, nós não estamos aqui para propagar o lado ruim, né, de pessoas que estão no reino para fazer o que é errado. Estamos aqui, né, para trazer mensagens para você de esperança, para trazer mensagens para você, né, de correção, para trazer aquilo que nós registramos daqueles irmãos que fazem o que é certo dentro do reino de Deus, irmãos que se comungam entre si, né, e fazem uma vida ser bem mais feliz, alegre, divertida, porque são do reino e tem a felicidade que é proporcionada pelo Espírito Santo, né? Então, nós temos essa preocupação de registrar isso e trazer para você. Queremos também mandar um abraço, um beijo muito grande para o nosso amigo Marcelo, da empresa DHR, que é uma empresa de gestão integrada que trabalha no ramo de petróleo e gás, né? E é uma empresa de consultoria que adequa as empresas nesse ramo, né, de petróleo e gás, né? É qualificado em vários ISOs, né? São o 9001, 45001 e outros ISOs, né? Tem muita qualidade, o NR01 também e outros, né, NRs, né, que são materiais de qualificação para o ramo de petróleo e gás, né? Você que trabalha no ramo de óleo e gás, procure a DHR para que ela preste para você uma consultoria e ajude você nesse ramo. Você que é do ramo de óleo e gás, procure a empresa DHR, que é um dos nossos parceiros, que também ajudam a esse projeto, né, de comunicar o reino através das mídias sociais acontecer. E um grande beijo aos nossos amigos da DHR. Também queremos dar um grande abraço, um grande beijo, né, a Stephanie, esteticista de sobrancelha, que fica ali no espaço 43,
em frente ao shopping ali em Maricá, no centro de Maricá. Você que quer fazer a sua sobrancelha, que não é meu caso, né? Eu e o David aqui, nós temos uma taturana em cima dos nossos olhos, né? Mas, porém, contudo, todavia, você que gosta aí de cuidar da sua aparência, a aparência da sua sobrancelha, procure a minha irmãzinha que nos ajuda bastante, a Stephanie, esteticista de sobrancelha. Vá lá. Deus abençoe a sua vida. E estamos aqui, né, em São Gonçalo, mais precisamente em Marambaia, nessa casa aqui, onde o Senhor tem nos proporcionado, por enquanto, esse espaço muito legal, muito agradável, né? Estamos aqui num ambiente muito bom, gostoso, calmo, né, que o Senhor nos proporcionou para pregar o Evangelho, né, através dessa localidade. E estamos aqui ao vivo com você para falar a quem nós temos dado ouvidos, né? Nas lives anteriores nós falamos, né, com vocês um pouco sobre a vida de Samuel, Saul e Davi, né? Essa tríade aí, esse povo que por conta da desobediência, por conta de Saul está dando ouvidos, né, a outro que não era o Criador, né? Deus o rejeitou como rei e Deus manda Samuel ungir um novo rei. E esse novo rei era um garoto simples, pastor de ovelhas, né? Nós só fizemos uma pequena introdução nesse dia, falando sobre Davi, né? Mas só que Davi e Saul tiveram uma grande convivência, né? Como rei e servo do rei, né? E nós vamos ver aí a diferença, né, de um rei obediente e um rei desobediente, um rei que dá ouvidos à voz de Deus e um rei que dá ouvido à voz do povo, a voz da sua inveja, a voz da sua própria carne, né? E é nesse paralelo desses dois reis que nós vamos nos focar hoje, né? Entrando aí no livro de Samuel e Reis e Crônicas, né, que fala aí da vida dos reis de Israel, né? Eu quero dar uma ênfase maior hoje aí. Quem tá chegando aqui? Caio Matos. Seja bem-vindo, Caio Matos. Deus abençoe a sua vida. Nós percebemos que o Davi, né, o rei Davi, ele desde muito cedo, desde muito novo, né, ele tinha sua segurança, ele tinha sua confiança, ele tinha, né, a sua vida totalmente voltada para o Criador. Já quem chegou aqui também, ó, Christian Jalk. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Ó, vão lá no canal do meu amigo Christian Jalk. Ele tá com uma série de mensagens muito legal, né, aqui no Instagram. Exatamente como está escrito o nome dele aí, Christian Jalk. Você vai procurar aí os informes do nosso amigo Christian Jalk, que está com uma série bem legal. Ele falou um pouco sobre maçonaria também. Você que tem alguma curiosidade aí sobre essas situações aí maçônicas e quer se proteger desse tipo de projeto maligno, nosso amigo aí vai te orientar a sair fora disso, né, Christian? Deus abençoe. Dia 31 à noite terá uma live sobre o quê? Sobre a tenda do encontro. Opa! Aí, galera, ó, fiquem espertos aí, ó, Christian Gel, que vai trazer aí uma live super especial e você é o convidado dele e o nosso também, né? Porque são informações de qualidade sem dúvida, né? Vão lá no canal aqui no Instagram. Entre aí na conta do nosso amigo aí, já se inscreve lá, né? Já começa a seguir o nosso amigo Christian Gil, né? E ele vai estar aí trazendo, sem dúvida, informações, vai estar batendo um papo muito bacana com vocês aí, né? Igual a gente aqui tá batendo papo. E você que quiser aqui deixar a sua colaboração a nível de entendimento do que era dar ouvidos ao Senhor nesse assunto aqui de Davi e Saul, se quiser colaborar também, vocês que estão nos assistindo, pode falar aí, a gente vai estar lendo aqui o seu comentário e aqui é um bate-papo, tá, gente?
Pastor Eliseu Batiston, ó, mais um colaborador do reino aqui, ó. Gente, ó, Pastor Eliseu Batiston tá com uma série muito legal falando sobre evidências do Apocalipse. Você chega ali no canal dele, ali na página dele aqui no Instagram, você tem muita informação sobre os últimos acontecimentos, né? É uma fonte de conhecimento para mim sobre tudo que está acontecendo, sobre os sinais dos fins dos tempos. Você que quer ficar atualizado sobre todas as situações, né, que acontecem aqui, né, nos nossos dias, Pastor Eliseu Batiston, ele está super antenado. Ó, vai lá no canal do nosso amigo, nosso pastor Eliseu Batiston, né? E ele vai estar contribuindo muito para você ficar atualizado sobre o fim dos tempos, aqui no Instagram e também lá no YouTube. O canal no YouTube do pastor Eliseu escreve aqui, pastor, para eu colocar certinho, que não falar errado e indicar o canal do YouTube errado. É Quem Controla o Mundo, não é? Quem Controla o Mundo, eu acho que é esse ainda. Confirma aqui pra gente, pastor, para você possa entrar, tá certo, pastor? Quem Controla o Mundo? Aprende muito com a gente, que isso. A gente que aprende com o senhor aí, ó, que é escatologia, né? Sinais dos tempos, é o pastor Eliseu Batiston. Quem Controla o Mundo, é isso aí, ó. Canal Quem Controla o Mundo no YouTube. Você que quiser saber na íntegra tudo que tem acontecido nos últimos dias, canal Quem Controla o Mundo do pastor Eliseu Batiston. Você vai se informar com qualidade. Vai lá que Deus vai te abençoar, né? E voltando ao assunto, né? O rei Davi e o rei Saul eram dois homens, né? Não fisicamente parecidos, homens um de uma grande estatura, outro de baixa estatura, um de aparência muito bonita, outro de aparência simples, né? Um querido muito querido pela sua família, homem de responsabilidade da sua família, outro totalmente excluído da sua família, cuidador de ovelhas, né? E duas personalidades diferentes, né? E você vê que não é por uma questão de aparência que o Senhor seleciona. Agora o povo sim seleciona pela aparência, né? E eu acho que o que a gente vai trazer aqui nessa série de mensagens de A Quem Nós Temos Dado Ouvidos, né? É algo que vai estar voltado a quem você tem dado ouvido, a voz do Espírito Santo ou a voz da sua carne, né? Eu acho que vai ficar muito dentro dessa linha. Por quê? O povo, quando selecionou Saul como rei, escolheu Saul como rei, foi movido pela sua aparência. Até mesmo o profeta Samuel, quando ele recebeu a negativa de Deus em relação a Saul como rei, quando ele vai selecionar um novo rei, ele vai movido pela aparência física, tanto que ele já vai disposto a ungir rei o primeiro filho de Jessé, o mais velho, né? Que tinha uma boa aparência, era um homem de estatura boa aparência ali, e ele foi movido, um profeta experiente, que dava muito ouvido à voz do Senhor, por muito pouco não ungiu o rei pela aparência de novo, né? E o alerta que eu quero trazer para você, né, que o reino de Deus ele não se move por aparência exterior, né? O reino de Deus ele não se move por estética. O reino de Deus ele não se move, né, por situações de uma gigantesca qualidade. Não, o reino de Deus se move por intrepidez, por vontade, por querer agradar ao Senhor com o que você pode fazer, com o que você tem na mão. E a evidência disso é o rei Davi. Nas suas primeiras aparições, né, quando ele entra ali diante da figura de Saul, que estava ali, um rei grande, né, de uma aparência de estatura, né, versado na guerra, com armaduras, totalmente preparado, né? Quando ele esteve diante do inimigo ali, ao invés de entrar na presença do Senhor e se fortalecer nele, ele se acovardou. O rei Saul se acovardou. Mas aí você vai me perguntar, e ó, quem chegou aqui, ó, Márcio Abraão, seja bem-vindo, irmão.
Ó, Abraão. Deus abençoe, Márcio Abraão. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. E você percebe que o homem escolhido pelo povo, o homem que estava ali totalmente ovacionado pelo povo, que tinha aparentemente todas as condições de ser um grande rei, foi totalmente rejeitado pelo Senhor. Vivai instrução viva. Seja bem-vindo. Deus abençoe, seja bem-vindo. E você vai perceber, né, que um homem totalmente, aparentemente perfeito, diante do Senhor era totalmente desqualificado. Desqualificado porque a confiança dele, a mentalidade dele, os olhos dele, os ouvidos dele estavam totalmente inadequados, né, para fazer a vontade perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Assim como diz o profeta, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E na primeira oportunidade que Saul teve, por exemplo, de agradar ao Senhor, de fazer o que era certo diante dos amalequitas ali, daquele povo que foi um povo totalmente injusto, totalmente desagradável, totalmente ímpio, né? Não teve piedade do povo de Israel. Aquele povo ali, ele queria que o Israel perecesse no deserto, perecesse ali naquela situação. Foi um povo que foi totalmente reprovado pelo Senhor. E Saul, mais uma vez, eu acho que é uma coisa para a gente refletir. Olha só que interessante. Saul, ele foi escolhido pelo povo, não foi? Por ter sido escolhido pelo povo, quando ele vai dar uma resposta, ele vai dar a resposta ao povo. Olha só que perigo que é quando você segue um líder que é escolhido pelo povo, né? Há perigo de você seguir uma liderança escolhida por povo, por um emaranhado de pessoas, né? Tão pecaminosas, tão falhos, com tanto chiado, né? Com tanta deficiência a nível de padrão e escolha quanto o povo de Israel naquela situação. Veja como que é complicado você ser guiado por uma liderança escolhida pelo povo. Por quê? Aqueles que escolheram a Saul foram aqueles que fizeram Saul pecar contra Deus, que foi por conta de dar ouvidos ao povo que Saul vai fazer o maior de todos os erros, vai cometer o maior de todos os erros, né? Samuel deu uma ordem expressa para Saul. Saul vai lá e dizima todo aquele povo ímpio, né? Que não teve piedade do povo de Israel, e tira eles, desarraiga eles da terra, porque eles não são, eles têm um coração totalmente ruim, né? É um povo que não merece estar aqui na terra, né? Eles são um povo de dura cerviz, né? Um povo que é totalmente inapropriado para existir, porque eles são totalmente obstinados, né? E aí Saul vai dar ouvidos a quem colocou ele no poder, né? E aí, ao contraponto de Saul, que é um camarada que vai ser chamado pelo próprio Deus vai ser chamado de feiticeiro e idólatra, porque era obstinado, né? E era completamente rebelde, porque fez a sua própria vontade e a vontade do povo. Olha só. E aí você tem nos nossos dias frases como: a voz do povo é a voz de Deus. Será que é uma realidade isso? Será que nós devemos levar em consideração frases como essa? Nós sendo cristãos, nós sendo direcionados, né, pelo Espírito Santo, nós que nos dizemos nova criatura, nós que somos guiados como Jesus disse que era para ser guiado todo aquele que é nascido de novo.
né, pela voz de Deus, assim como o vento é guiado pela voz do Senhor? Será que frases como a voz do povo é a voz de Deus, né? É só uma reflexão, tá, gente? Isso aqui não a verdade absoluta tá nas escrituras. O que eu percebo dessa verdade absoluta que está descrito ali é: se a voz do povo fosse a voz de Deus, por que Deus rejeitou a Saul? Porque o povo falou aquilo que agradava. Olha só, poxa, pega aí o melhor, olha só. Mais interessante que o povo vai dar um conselho para Saul de segurar o rei e segurar o melhor dos bois e das ovelhas para oferecer de sacrifício ao Senhor. Olha só como que é uma linha muito tênue essa ideia de você estar seguindo, né, uma liderança ou alguém que foi levantado por homens. Porque será que aquele ao qual ele está liderando, para quem esse camarada está liderando? É só uma reflexão, tá, gente? A quem nós temos dado ouvidos tem por objetivo trazer para você esse emaranhado de reflexão, de pensamentos onde eu e você nós pensamos juntos, né, em relação a esse emaranhado de coisas que tem acontecido nos últimos dias. E esse emaranhado de coisas que tem acontecido nesses últimos dias tem acontecido porque nós não temos dado ouvidos à voz do nosso Criador. Aqui nosso objetivo é trazer você, meu amigo, meu Instagram telespectador, Instagram espectador, né, com um emaranhado de pensamentos, né? Nós precisamos pensar. Mas não é pensar simplesmente, né, com pensamento humano ou com pensamento baseado, né, em filosofias, ou um pensamento baseado em persuasões ou sabedorias humanas, né? O pensamento que eu quero trazer você para refletir e pensar junto comigo é o pensamento do nosso Criador. O que o nosso Criador tem, o que nosso Deus quer para mim e para você, né? Olá, chegando aqui, Rede Paula, seja bem-vindo. Vou mandar aqui um aceno para você também. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, a nossa ideia aqui, desse bate-papo com você, é trazer para você, meu querido, a oportunidade da gente pensar juntos, né? Oiê, seja bem-vindo. Eu e você, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, porque nós estamos nos últimos dias. E assim como foi dito por Jesus ali em João 10 mais precisamente, né? Jesus ele vem falar para mim e para você que quem são as ovelhas dele? Quem são aqueles que estão, né, sendo potencializados, né, como as suas ovelhas? Quem são aqueles que são do aprisco, do rebanho de Cristo? Quem são esses? Né? Quem são as ovelhas de Jesus? São aqueles que dão ouvidos à voz do pastor. Quem é o pastor? Não é Cristo, né? E se você for um pouquinho mais, se você for lá em Mateus 23, Jesus deixa isso muito claro. Só existe um mestre, só existe um Deus, né? E naquela situação ali de Saul, né? Saul ele não levou isso em consideração, né? Saul ele faz o quê? Ele vai diante do povo, ouve o que o povo tinha a dizer e a contraponto daquilo que Deus tinha falado para ele através do profeta Samuel. Olha só que loucura. Mas só que outra coisa que eu queria trazer para você de curiosidade, né, que é o contraponto entre Saul e Davi, né? Davi um dia, né, quando foi ali levar, né, a comida para os irmãos e Golias estava ali afrontando, né, todo o povo de Israel, inclusive a Saul, né,
que não dava ouvidos à voz do Criador e não tinha um processo de intimidade com Deus, não ouvia a voz de Deus e não obedecia aquilo que Deus queria para ele, né? Estava ali agindo de forma totalmente covarde, porque a partir daquele momento que Golias estava chamando o seu maior guerreiro, ele estava falando diretamente com Saul. Porque Saul era um homem de maior estatura, Saul era o representante daquele povo. Saul não podia esperar do seu liderado, de algum guerreiro, aquilo que ele mesmo poderia fazer. Se ele tivesse comunhão com Deus, se ele tivesse um grau de relacionamento com Deus como Davi tinha, ele ia saber que Golias, por mais que tivesse uma grande estatura, não era páreo para o Deus de Israel. Ali era a prova cabal de que Saul não era um rei, não era um homem, não era uma liderança levantada pelo Senhor. Foi uma liderança colocada no poder por vista. Nós tivemos aqui no Brasil uma experiência muito próxima disso. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas quem tem mais de 40 anos aí sabe o que eu estou falando, né? Passou por governos aqui no nosso país que o povo foi por aparência e foi um dos piores momentos da nossa nação, né? Então, assim, eu sei porque eu era criancinha, era garotinho, eu passei fome nessa época, foi bem complicado. Então, assim, o que eu quero te convidar a fazer é ter na sua mente, no seu coração, né, uma mentalidade onde você... Olá, Yuri Santos, seja bem-vindo, Yuri Santos. Eu quero te convidar a refletir comigo aqui, a conversar comigo, a dialogar. Você pode também trazer aquilo que você pensa sobre isso. Que enquanto nós não levarmos a sério, né, o que Jesus ele nos direcionou a fazer, Jesus ele direciona eu e você a fazer uma atitude que eu acho muito interessante, que pouca gente fala, pouca gente propaga, poucos líderes direcionam dessa forma e me preocupa um pouco. Porque Jesus ali no Sermão da Montanha, assim como o David estava falando agora há pouco, ele ensina o homem a entrar, a pessoa que segue a Deus, a pessoa que segue a Jesus Cristo, a entrar no seu quarto, a fechar a sua porta e entrar em contato com Deus em secreto, que esse mesmo Deus que te ouve em secreto, esse mesmo Deus vai te recompensar publicamente, né? Quando Jesus fala isso, eu não tenho como pensar em outro que não seja o rei Davi. Olha só, o rei Davi tinha intimidade com Deus a ponto de chegar diante de um gigante, totalmente armado, totalmente preparado para a guerra, versado na guerra. Davi era um rapaz de pequena estatura, não tinha uma grande aparência, mas tinha comunhão com o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador. E por ter essa comunhão e ter experiência com Deus, ele tinha já uma experiência maravilhosa de matar um urso e um leão. Ele chegou diante do rei: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus, o Deus Todo-Poderoso? Então, você vai perceber na vida de homens e de mulheres que são guiadas pelo Espírito Santo uma grande ousadia de chegar diante das situações, sabendo que aquela situação ali não vai ser direcionada, não vai ser ganha, ou aquele adversário, aquela situação difícil, ela não vai ser sobreposta ou subjugada porque você tem uma aparência bonita, ou porque você tem uma força muito grande, ou porque você é muito bem preparado e versado na guerra. Porque se você olha para o rei Saul, Saul tinha tudo isso, mas ele se acovardou porque ele estava confiando na sua própria força. Quando ele viu o gigante, um cara um pouco maior que ele, que Saul também tinha uma grande estatura, né? A Bíblia deixa isso muito claro, entende? Mas mesmo Saul com sua grande estatura, mesmo Saul tendo armaduras que até ele mesmo supõe para Davi: poxa, Davi, olha só, não é bom que você vá despreparado, vai lá, coloca aqui a minha armadura, coloca aqui meu capacete. E não coube em Davi os materiais de guerra que Saul tinha, né?
Então, uma coisa que eu quero dizer para você, não ouça esse tipo de conselho. Não ouça esse tipo de conselho. O que Deus tem para você é para você. Se Deus colocou uma funda e uma pedra na sua mão, vá com essa funda e com essa pedra e faça isso em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Se ficar bem feito, se você tiver uma mira muito boa, é porque o Senhor te capacitou para isso. E vai em nome do Senhor e destrói esse gigante, destrói essa adversidade que está aí na sua frente. Não deixe de fazer a vontade do Senhor porque você não é capacitado, ou porque você não tem uma boa dicção, né? Aconteceu isso com Moisés, ou que você não tenha aí uma armadura adequada, entende? Não deixe de engrandecer o nome do Senhor, não deixe de pregar o Evangelho, não deixe de fazer o que o Senhor quer para nós nesses últimos dias, porque você talvez não seja letrado nos homens, né? Jesus, ele fala pra gente nesses últimos dias, lá no seu ministério, há 2000 e tantos anos atrás, 2024 anos atrás, Jesus vai chegar para mim e para você. Opa, quem chegou aqui? Nimizo, seja bem-vindo, Nimizo, Deus te abençoe. Jesus falou para mim, Jesus falou para você que, olha só, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou, ó, ide para uma escola de seminário, ide para um curso de teologia, ide... Oi? Tá. O ide... Tá tranquilo. Ide para um campo de concentração, ide para um... Não, Jesus não falou nada disso. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Que evangelho? Esse é o evangelho do reino. Ele não falou para você ficar meses, anos se preparando para depois pregar o evangelho, não. Prega o evangelho que, olha só, quando você estiver pregando o evangelho, tudo aquilo que você leu na Bíblia, tudo aquilo que você escutou da palavra de Deus, o Espírito Santo, assim, o mesmo Espírito Santo que capacitou Davi naquela situação diante do gigante, vai te capacitar quando você estiver diante até mesmo de autoridade. Ele vai te dar a autoridade necessária para falar do reino de Deus. Entende? E muita gente tem sido aleijada nos últimos dias porque estão sendo adestradas a colocar armaduras que não foram feitas para ela. Estão deixando de pregar o evangelho, estão deixando de fazer o reino expandir, porque estão dando ouvidos a pessoas que estão atrasando o evangelho. E a gente está nos últimos dias, o Senhor Deus, ele tem pressa. O evangelho do reino precisa ser pregado a toda criatura para que venha o fim, para que Jesus tome conta. Mas todo mundo precisa ouvir que Jesus vai vir trazer um reino de justiça. E é isso que Jesus pediu para eu e para você fazer. Ele não pediu para você ficar versado em teologia para pregar o evangelho, nem para trazer alguém para o evangelho, não. Ele falou, conduza o povo para mim. Quando o pessoal estiver diante de mim, acredite que o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, como disse Paulo. Entende? Então, assim, o convite que eu quero fazer para você é que você não cometa o mesmo erro do rei Saul. E sim, tenha a mesma atitude do rei Davi. Aquele homem que foi ungido pelo Senhor porque ele tinha intrepidez. Aquele homem que foi ungido pelo Senhor porque tinha uma mente de Deus. Era um rapaz, era um moço que tinha intimidade com o Senhor desde muito jovem. Ele tinha experiências, Deus tinha dado na mão deles um urso, Deus tinha dado na mão dele um leão. Ele era se ele era um rapaz ruivo de baixa estatura, imagina ele na frente de um leão, de um urso. E Deus deu na mão deles esses animais ferozes que estraçalhariam um homem gigante. Entende? E ele, por ter essa experiência com Deus, ele foi audaz ao ponto de chegar. Quem é esse incircunciso que insulta o Deus de Israel? Me dá ele aqui, deixa que eu vou diante dele em nome do Senhor. Não tomou glória para si em momento algum. E assim foi diante de Golias e eliminou aquele gigante ali que afrontava o Deus de Israel, aquele incircunciso, como ele disse. Né? E é esse convite que eu quero fazer para você, esse convite é fazer esse paralelo, né?
existem hoje muitas lideranças, assim como Jesus falou, ó, nos últimos dias, né? Falarão em meu nome, nos últimos dias, se colocarão no meu lugar, nos últimos dias haverão vários falsos profetas, né? E você pode perceber também que Saul, ele profetizou. Saul era um rei escolhido pelo povo, ouvia o povo a contraponto da voz de Deus e mesmo assim ele também profetizou. Afinal de contas, ele era ungido do Senhor. O Senhor permitiu que ele estivesse ali no reinado de Israel, mas sim para ensinar para o povo de Israel que um rei que não dava ouvido para ele só tomaria decisões equivocadas, a contraponto de Davi. Entende? E mesmo quando Davi errou, né, que a gente já sabe, né, quem lê a Bíblia aqui, quem acompanha, né, as mensagens da palavra do Senhor, sabe que Davi não foi perfeito, assim como eu e você também nós não somos perfeitos, né? Embora o Senhor ele faça um convite para eu e você nos tornarmos santos como ele é santo, né? Entendeu? Então assim, mas nós não devemos nos guiar. A ideia dessa proposta dessas lives é trazer você uma reflexão, né, baseado nos acontecimentos bíblicos, né, fazer uma reflexão olhando para o nosso Senhor, olhando para Jesus, olhando para pessoas, homens, reis, né, autoridades, né, olhando para essas pessoas e acertar com os acertos deles, né, e não errar com os erros deles. Por quê? A partir do momento que nós aprendemos a afinar os nossos ouvidos, afinar a nossa frequência com o nosso Deus, afinarmos, né, a nossa convivência, a nossa comunhão com Deus, nós vamos ser muito mais assertivos, né? Assim como o rei Davi. Rei Davi, que foi o rei considerado segundo o coração de Deus. Por que Davi era considerado segundo o coração de Deus? Porque ele passou pelo que passou, fez o que fez, errou como errou, mas ele tinha algo dentro de si, né? Ele tinha um caráter, né, voltado para agradar ao Senhor quando ele era confrontado pelo Senhor. Quando o Senhor olhava para Davi e falava, olha, não me agradei disso que você fez, ele era de pronto, rápido, em tirar sua coroa, tirar suas vestes reais, se colocar pano de saco, jogar cinza sobre sua cabeça, se curvar diante de Deus, entregar suas vestes, sua coroa diante de Deus e falar, Deus, eu não sou nada sem o Senhor, não se afaste de mim, não se afaste de mim, eu não sou nada. Essa glória toda aqui que os homens me lisonjeiam diante da glória que o Senhor tem para mim não é nada, eu prefiro estar diante do Senhor, né? E ele fazia isso com alegria, com intrepidez, com ousadia, né? Assim como ele fez ali diante de Golias. E tem várias, né? A Bíblia, a contraponto de Saul, mostra que Davi, por todas as melhores decisões de Davi, todas as decisões acertadas de Davi foram as decisões que ele tomou a partir do momento que ele entrou em contato com o Senhor, né? Eu já falei algumas lives atrás sobre a decisão de Davi, né, contra o povo a favor do povo de Keila, né? Você encontra aí na sua Bíblia, né, que Davi, uma situação, ele estava ali sendo ajudado por um povo, né? E numa situação os filisteus vieram, né, de contra Davi com um exército enorme, totalmente destruidor, humanamente impossível de ser enfrentado, né? E uma certa feita Davi chegou e viu aquela situação ali, viu que para ele era impossível, mas não era impossível para o Criador. E aí o que ele faz? Ele entra em contato com Deus e pergunta, Deus, e aí? Nós vamos contra esse povo, vamos contra os filisteus nessa situação aqui, recuamos, o que fazemos? Ajudamos esse povo aqui que tem nos ajudado, o Senhor é comigo, e o Senhor fala, eu sou contigo, vai e faz assim, 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 foi assim que Davi fez e foi assim que Davi venceu também, porque Davi perguntava para Deus, porque Davi se importava com a opinião do Senhor, porque Davi, a contraponto de Saul, a contraponto de outros personagens bíblicos como Adão, se importava com a opinião de Deus, entende?
E aí, mais legal, o paralelo mais interessante com relação a esse povo de Keila, você pode ir buscar na sua Bíblia, né? É que quando Saul vai ao encontro de Davi, sabendo que ele estava lá, tinha enfrentado os filisteus, tinha ganhado aquela guerra e estava em busca da vida de Davi, porque ele tinha uma inveja muito grande de Davi, porque ele tinha medo que Davi tomasse o seu trono, ele falou, eu vou lá contra Davi e vou dizimar o povo de Keila. Aí você acha que Davi falou, eu já derrubei aqui os filisteus, Saul vai ser, mel na chupeta. Afinal de contas ele é um rei covarde, vou pegar ele aqui e vou dar na cabeça dele. Afinal de contas, Saul matou 1000, eu matei milhares. Não, Davi não fez isso não. Davi mais uma vez consulta o Senhor, mais uma vez pergunta, Deus, eu enfrento a Saul? Deus fala para Davi, não, sai daí, vai para outro lugar e lá eu vou te sustentar. Sai dessa terra aí que não me agrada que você combata com Saul. E assim Davi fez, obedeceu à voz do Senhor. Mesmo o exército de Saul não sendo tão grande número e força, entende? Como o exército inimigo ali dos filisteus, entende? E o Senhor orienta Davi, sai daí, vai para... Até porque, até uma mensagem interessante de ser dita aqui, Deus não quer um reino dividido, Deus não quer que você lute contra aquele que é do seu mesmo povo. Não agrada a Deus a divisão do povo de Deus. Não agrada a Deus que você, por mais que sua liderança esteja agindo da forma errada, da forma incorreta, Deus não quer que você toque numa liderança. Deus não quer que você vá contra o seu líder. Deus não quer que você se amotine contra um líder. Deus vai fazer a justiça no momento certo e você tem que confiar que esse mesmo Deus ou vai convencer essa liderança a se arrepender dos seus maus caminhos. Você tem que acreditar em Deus. Você vai ver aquela situação errada acontecer, você vai chegar diante de Deus e Deus vai te orientar. Você vai lá e fala para essa liderança e enfrenta ele, ou não, se recue dele, deixa que quem trata com ele sou eu. Mas é melhor você confiar que Deus vai tratar. Entende? Estou falando por experiência própria, estou falando para você pelo que a Bíblia está dizendo para você, através da vida de Davi e Saul. Davi em momento algum tentou contra a vida de Saul. Davi o tempo todo confiou no Senhor nosso Deus. Davi o tempo todo ouviu a voz do Senhor. Davi o tempo todo se importava com a opinião do Criador, porque ele entendia que as melhores decisões vinham daquele que criou os céus e a terra com perfeição e viu que era bom. Vai lá em Gênesis 1, né? E o mais legal disso tudo, que o Senhor ele se agrada de fazer junto. Eu sempre falo isso aqui para você e repito, Deus, o nosso Criador, ele se agrada desde o princípio, é um princípio divino. Você vai ver que Deus ele chama a água para participar da criação, ele vai, produza peixe. Deus vai chegar para a terra e vai falar, terra, produza erva vivente, produza árvores. E depois Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E pode perceber, eu gosto de repetir isso porque é magnífico a forma como Deus faz as coisas em comunhão. Mesmo ele sendo Deus e ele podendo fazer sozinho, ele prefere não fazer sozinho. Ele prefere fazer comigo, ele prefere fazer com você, ele prefere fazer com a terra, ele prefere fazer com a água. E prefere falar, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, para não ser ele, né, o grande exemplo de que tem que ser bajulado, entende? Não, eu fiz em comunhão com a minha criação e ficou muito bom, e ainda diz que ficou muito bom. Olha só que legal. Como que esse Deus é manso, como esse Deus é humilde, como esse Deus é agradável, como esse Deus ele gosta e tem prazer em fazer em comunhão, a koinonia, a perfeição da unidade. Deus ama a unidade, né? Tanto ama que lá em Atos 2, quando a igreja estava agindo em unidade, quando a igreja estava agindo em comunhão, no partir do pão, ele mesmo acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Olha que maravilha, aleluia!
Pastor Batistão falando aqui. Amém. Uma verdade que nos motiva a cumprir o chamado. Isso aí, pastor. Deus abençoe sua vida. E é isso, meu irmão. A quem nós temos dado ouvidos. Temos dado ouvido aos povos, o povo. Temos ido por vista. Temos agido pela nossa intelectualidade, pela nossa carne. Ou temos agido pela consciência, né? Que temos com Deus, uma conversa, de um diálogo, de uma comunhão com o nosso Criador. Assim como Davi fez. Davi não tomou decisão boa, todas as boas decisões, todas as decisões perfeitas de Davi, que levou o povo de Israel a se tornar uma grande nação, foram tomadas. As melhores decisões de Davi foram concluídas quando ele se importava com a opinião do Criador. E eu quero te fazer esse convite: se importe com a opinião daquele que te criou, porque ele sim sabe de tudo. Eu e você, nós não sabemos nada. Por mais que a gente procure aprender, a gente sabe de alguma coisa ou outra, e Deus quer que a gente se interaja com ele. Mas ele quer te ensinar da forma boa, perfeita e agradável. Entende? Você quer fazer alguma coisa boa, você quer fazer alguma coisa perfeita e você quer fazer alguma coisa agradável, vá para o seu quarto, feche a sua porta, dobre seu joelho se possível, entre em comunhão, em santidade, assim como o profeta Isaías entrou diante do Senhor, assim como Ezequiel entrou diante do Senhor, assim como os apóstolos, Paulo, Pedro e todos aqueles discípulos ali entraram diante do Senhor, e as suas decisões foram totalmente corretas, a sua vida foi totalmente transformada, a vida daqueles homens foram totalmente transformadas a partir do momento que eles entenderam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é esse caminho que eu quero que você entenda e siga, para que vá bem a sua vida, para que você alcance a eternidade, para que você alcance, né, o favor de Deus. E naquele último dia, quando você estiver diante do Senhor, você ouça assim, ó: vinde bendito do meu Pai. Você que é a ovelha e dá ouvidos à voz do seu pastor, você só vai ouvir vinde bendito do meu Pai e não apartai de mim, maldito, porque eu não conheço, porque você tem uma vida de intimidade com Deus, ouve a voz de Deus e obedece aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Entende? É esse convite que eu faço para você, meu ouvinte, meu amigo. Bora obedecer a voz do Senhor, vamos entrar em contato com esse Deus maravilhoso e vamos fazer a vontade de Deus para que tudo nessa vida seja restaurado. Eu falei ontem na pregação lá na igreja dos nossos amigos da Assembleia de Deus, Libertos por Cristo. Gente, toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros, dos filhos ruiós, daqueles que entendem a voz do Criador e praticam. Quem são aqueles que o Senhor ama? São aqueles que praticam a justiça, são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, são aqueles que fazem os mandamentos do Senhor uma prática de vida. E a partir do momento que nós entendermos isso e soubermos de fato, a partir do momento que nós entendermos isso e começarmos a fazer a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, nós teremos uma vida que vai ser uma vida de comunhão, que vai ser uma vida que vai melhorar a vida de toda a criatura, que toda a criação aguarda com expectativa a nossa manifestação, daqueles que dão ouvidos ao Criador, que se importam com a opinião do Criador, que se importam com a opinião dele e praticam aquilo que Deus manda eu e você fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Bora pregar o evangelho? Pastor Batistão está falando aqui. Amém, uma verdade que nos motiva a cumprir o chamado. Obrigado pelo trabalho do Creators. Deus continue... Deus continue os abençoando, é isso? Deus continue, isso aí, abençoando cada dia mais. Muito obrigado, pastor, pelas palavras.
Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? Trazendo essas palavras aqui pra gente de incentivo, né? E é isso, é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã, é essa mensagem que nós queremos trazer para você, esses paralelos, né, que o Senhor tem colocado no nosso coração, daqueles que dão ouvido à sua carne, aqueles que dão ouvido a Satanás, aqueles que dão ouvidos aos povos, ao povo, aqueles que dão ouvidos, né, a circunstâncias, a contraponto de dar ouvido para o nosso mestre, para o nosso Criador perfeito, né, em todos os seus sentidos. A partir do momento que a gente escolhe se afastar de Deus, né, nós temos a colheita, né, de tudo que há de ruim na nossa vida, assim como foi com Adão, né, que escolheu dar ouvidos, né, a Satanás, a serpente, e a sua mulher, né, ali que foi influenciada. E essa maldição, né, não só veio para nós, como também para toda a criatura, que aguarda a manifestação daqueles que ouvem a voz do Criador, ouvem a voz do Mestre Jesus, né, e começam a pregar o Evangelho para que tudo seja restaurado, né? Bora lá? Bora pregar o Evangelho? Galera, ó, um grande beijo. A bateria aqui já está chegando no final também. Quero que vocês estejam aqui nas próximas lives. Agradecemos porque vocês estiveram até aqui conosco. Um grande beijo, um grande abraço. Que o Senhor Jesus fale ao seu ouvido e que você obedeça. Ó, um beijo, até a próxima. Deus abençoe sua vida. Tchau.